Você acorda no meio da lama, cercado por galinhas, o cheiro de esterco é insuportável. E isso é o mais confortável que o seu dia vai ser. Bem-vindo à Europa do século XIV. Aqui, você não é herói, rei ou cavaleiro. Você é um camponês, sem água encanada, sem anestesia, sem esperança de subir na vida. Seu maior feito? Sobreviver mais um dia sem morrer de peste, fome ou de exaustão. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse pesadelo medieval. Um lugar tão brutal que faria qualquer reality show parecer férias em um resort. Mas antes de entrar nessa vida de mingau frio e obediência cega, faz o seguinte: se você curte histórias que misturam o absurdo com o real, se inscreve no canal e deixa um comentário dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí. Agora respira fundo, apaga as luzes e se prepara para descobrir como seria a sua vida se tivesse nascido no pior lugar, na pior época, com a pior sorte possível. Você nasce com pouca cerimônia numa cabana de barro e palha. Sua mãe está exausta, seu pai parece meio confuso e a parteira parece ter bebido demais. De novo. O mundo ao seu redor é pequeno, literalmente. O vilarejo tem talvez 20 cabanas, um poço no meio, um campanário torto e uma capela com cheiro de mofo e promessas quebradas. Ah, e há galinhas por toda parte. Sempre tem galinhas. Você cresce rápido, porque ninguém tem tempo para a infância quando o gado precisa ser alimentado e a lenha não vai se cortar sozinha. Seu primeiro brinquedo é um osso de porco. Seu segundo é um pedaço de pano velho que sua irmã diz ser um boneco. Seu terceiro é um graveto que você usa como espada para lutar contra a realidade. Nos dias bons, você acorda e não está chovendo dentro da sua casa. O teto de palha, às vezes, segura a água. Às vezes. Você vai até o poço, pega um balde d'água, ou o que sobrou depois que o cachorro da vizinha mergulhou nele, e começa a rotina. Alimentar as galinhas, catar fezes, tentar não morrer de tédio. À noite, você se reúne com a família ao redor da fogueira, que também serve de aquecimento, iluminação e método de secagem para seus únicos sapatos. Um fato histórico divertido. A maioria dos camponeses medievais nunca viajava mais do que alguns quilômetros do lugar onde nasceu. Era como estar num loop eterno de férias forçadas, mas sem o buffet e com mais piolhos. E falando em piolhos, você tem, sempre teve. A coceira é parte da sua identidade, como o sobrenome ou a cicatriz que você ganhou aos 5 anos tentando pegar uma vaca pelo chifre. Dica: não tente. A vila tem regras não escritas. Por exemplo, nunca coma o mingau do Sr. Tibb, porque ele o ferve com sapos para dar sabor. Também não diga que o padre cheira a vinho antes da missa. E nunca, jamais, cutuque os ratos perto do celeiro. Eles são diferentes. Você aprende rápido a respeitar o ciclo da natureza. Planta-se no outono, colhe-se no verão e torce-se para que o inverno não dure mais que seu estoque de nabos. Nabos são vida. Nabos são tudo. Historiadores ainda discutem se os camponeses realmente gostavam de nabos ou apenas fingiam, para evitar o colapso emocional coletivo. Um detalhe curioso e bem esquisito. Muitos acreditavam que prender uma rã viva ao corpo poderia curar doenças. Algumas pessoas até usavam sapos como amuleto, presos à roupa como um broche saltitante e traumatizado. Você ainda não chegou a esse ponto. Ainda. O cheiro do vilarejo é uma coisa constante, quase confortável. Mistura de esterco, fumaça de madeira, cebolas velhas e, ocasionalmente, algo indefinido vindo da direção da cabana do ferreiro. Você não nota mais. É o cheiro de casa. Literalmente, tudo e todos fedem. A diferença entre sua avó e uma ovelha molhada é puramente emocional.
Sua vida gira em torno do senhor feudal, um homem que você vê uma vez por mês, montado num cavalo pomposo e cercado de escudeiros que parecem saídos de uma peça de teatro. Se peças de teatro incluíssem ameaças de espancamento por não pagar impostos. Você ainda é jovem, mas já começa a entender que o mundo não gira ao seu redor. Ele gira ao redor do castelo, e você está na borda do mapa. Aos domingos, o padre prega sobre pecados que você não entende e promessas que soam bem, mas que nunca se realizam. Ele diz que, se vocês forem bons, vão para o céu. Mas, honestamente, depois de um dia inteiro lavrando a terra sob o sol, qualquer sombra já parece celestial. E então, com o passar dos anos, você aprende a reconhecer os sons da terra. O mugido de uma vaca que pariu, o barulho da chuva no teto, o suspiro da sua mãe quando a colheita deu certo. Cada detalhe vira um sinal, um código. Sua vida é feita de pequenos milagres e de uma paciência que só a terra ensina. E assim, sem pressa, seu mundo se molda. Limitado, sim, mas seguro. Ainda não há rumores de morte nas estradas, ainda há pão no forno de barro, histórias ao pé da lareira e festas de colheita com danças tortas e vinho fraco. Mas como você vai ver e sentir, isso não vai durar. O galo canta, de novo, como se você não soubesse que o dia já começou só pelo cheiro de fumaça, suor e mingau fervendo. Você se arrasta para fora da cama de palha, ainda com restos de sonho presos nos cílios. O frio da manhã entra pelos buracos da sua camisa, que já foi branca em algum século anterior. Mas tudo bem. No seu vilarejo, estilo é sobreviver mais um dia sem pisar em esterco fresco logo cedo. Você coça a cabeça, de novo. É impressionante como os piolhos parecem mais motivados do que você às vezes. Sua mãe já está de pé, mexendo o mingau no caldeirão com uma colher de madeira que já serviu para bater em criança, cachorro e talvez em um padre. Longa história. O cheiro é de farinha, fumo e um leve toque de vai ter que ser isso mesmo. Com um pedaço de pão mais duro que seus cotovelos e uma caneca de algo que só tecnicamente é leite, você se prepara para mais um dia de trabalho nos campos. O ar da manhã tem aquele frescor quase poético, mas logo você está coberto de poeira, cercado por enxadas e amaldiçoando silenciosamente os seus ancestrais por não terem escolhido nascer nobres. A rotina é repetitiva, mas segura. Lavrar, plantar, colher, cavar até o corpo reclamar e depois continuar cavando. Às vezes tem um intervalo para xingar uma vaca, salvar uma galinha atolada na lama ou correr atrás de um irmão mais novo que roubou seu pedaço de queijo. No fundo, tudo se encaixa numa dança ancestral. Você, a terra, o ciclo das estações e os insetos. Sempre os insetos. Fato histórico do dia. Mesmo no século XIV, camponeses costumavam começar a trabalhar antes do nascer do sol e só paravam quando escurecia, ou quando desmaiavam, o que acontecia mais do que se admite nos registros oficiais. Hoje, porém, você sente uma coceira estranha na perna, mais forte que o normal. Quando olha, percebe uma pulga particularmente atrevida. Você a estala entre as unhas, murmurando uma desculpa à Virgem Maria. A pulga, claro, não é um presságio. Ainda. Na pausa do meio-dia, você se junta aos outros camponeses sob a única árvore respeitável da região. Vocês compartilham pão, cebolas cruas e histórias meio inventadas. Um vizinho jura ter visto uma coruja de olhos vermelhos, outro diz que sua sogra fala com sapos. Normal. Uma tarde qualquer, você olha para suas mãos, calejadas, sujas, rachadas. São mãos de quem trabalha com a terra, mas também de quem sobrevive, de quem entende que ninguém vai vir te salvar. Mas talvez a chuva venha, e quando vem, você aprende a dançar.
Não de alegria, mas porque seu telhado está com goteira de novo. Curiosidade excêntrica. Camponeses às vezes colocavam urina em feridas como forma de desinfecção. E você já viu isso acontecer mais de uma vez. Spoiler: não funciona tão bem quanto eles achavam. Na volta para casa você cruza com o Sr. Tibb. Sim, o do mingau com sapos, carregando uma sacola suspeita e um sorriso que não inspira confiança. Ele acena. Você acena de volta por pura política de sobrevivência. Numa vila pequena, cada rosto conhecido é meio caminho para evitar a solidão. Ou o envenenamento. Sua irmã mais nova aparece correndo, gritando algo sobre cabras que escaparam. De novo, você se junta à caçada improvisada, pulando cercas, tropeçando em pedras e rindo quando alguém cai de cara no barro. Porque, sinceramente, se não der para rir de uma cabra rebelde, o que sobra? Quando o sol começa a descer, tingindo tudo de laranja e ferrugem, você volta para casa. As galinhas se ajeitam nos poleiros, o cheiro de caldo de nabos invade o ar e sua mãe finalmente senta. Só por 2 minutos, claro, antes de alguém pedir mais comida ou anunciar um dente quebrado. O jantar é frugal. Raízes, um pedaço de queijo duro como rocha, um gole de vinho diluído com mais água do que uvas. Mas há conversa e risadas. E no canto da lareira sua avó sussurra orações para afastar o mal. Você não sabe bem se funciona, mas não ousa interromper. Historiadores ainda discutem se camponeses realmente eram tão ignorantes quanto retratados, ou se, na verdade, eram apenas realistas com o que tinham. Você, por exemplo, sabe muito bem que se o céu ficar amarelo-rosado demais ao entardecer, pode chover granizo, e que o padre provavelmente bebe escondido aquele vinho que diz ser sagrado. Antes de dormir, você tira os piolhos do irmão menor com os dedos e um pente de madeira. É quase um ritual. Desagradável, mas íntimo. Ele dorme rápido, com a boca meio aberta, o que é fofo e levemente nojento ao mesmo tempo. A noite chega silenciosa, exceto pelo barulho do vento, do choro de um bebê ao longe e do ronco ritmado do seu pai. Você se deita na palha, puxa a manta grossa feita de linho e lã, que também serve de ninho para pelo menos 3 aranhas, e fecha os olhos. É só mais um dia, igual a tantos, seguro, repetido, quase reconfortante. Mas amanhã, algo vai mudar. Você acorda com um som que já odeia por instinto. Os passos do cobrador de impostos. Aqueles passos largos e ritmados, o tilintar de moedas, a voz que sempre soa educada demais para quem veio te tomar o pouco que você tem. O dia mal começou e você já sabe, hoje é dia de fingir respeito e esconder os ovos da galinha atrás do forno. O senhor feudal não aparece pessoalmente, claro. Ele manda seu homem de confiança, um sujeito magro, de barba impecável, o que já o torna suspeito, e botas que não combinam com a lama da vila. Ele vem com uma lista, uma pena preta e um olhar de quem nunca pegou numa enxada. Chuva no celeiro? Imposto do balde cheio. Colheita atrasada? Imposto de atraso. Dente novo nascendo? Imposto de bênção divina. Você e os vizinhos estão acostumados com essas invenções. O senhor feudal, dizem, precisa manter a muralha do castelo, ou pagar as roupas importadas da esposa dele, o que parece mais provável. Você paga com o que pode, um saco de cevada, um cacho de cebolas e um suspiro contido. Um fato histórico real. Senhores feudais cobravam impostos sobre praticamente tudo, inclusive o uso do forno comum, da ponte da vila e até da prensa de vinho, que, ironicamente, produzia o vinho que você nunca bebia. O cobrador anota tudo com aquele ar satisfeito de quem acredita estar cumprindo uma missão nobre. Você, por outro lado, se pergunta como seria dar uma cabeçada na carroça dele. Só em pensamento, claro. Camponês vive, mas não desafia.
Mais tarde você ajuda a consertar uma cerca quebrada por um javali, ou talvez tenha sido o filho do sapateiro brincando de cavalo guerreiro de novo. Difícil saber, mas enquanto martela estacas no chão úmido, você ouve seu tio resmungando sobre tempos mais justos, o que é engraçado vindo de alguém que acredita que o fim do mundo virá numa terça-feira. Curiosidade estranha do dia. Alguns vilarejos acreditavam que deixar uma moeda enterrada no campo aumentava a fertilidade da terra. Você tentou isso uma vez, com sua única moeda. Spoiler: a terra não engravidou. Ao entardecer, a vila se reúne para ouvir as novidades trazidas por um mercador ambulante. Ele aparece puxando uma carroça coberta, com olhos brilhantes e uma língua afiada. Vende sal, vidro colorido, que sua avó jura que é mágico. E, claro, fofoca. O senhor feudal da vila vizinha mandou cortar as mãos de quem não pagou o imposto da madeira. Um convento foi atacado por lobos. Ou foram monges rebeldes. Vai saber. Tem uma cidade no sul onde as pessoas estão sumindo, como se o chão tivesse engolido. Você ouve tudo com ceticismo treinado. Mas quando o mercador menciona que algumas cidades têm fechado seus portões e queimado roupas nas ruas, você sente algo diferente. Um incômodo, como uma pulga invisível atrás da nuca. Historiadores ainda discutem se os camponeses recebiam notícias com rapidez ou se tudo chegava distorcido, como um telefone sem fio medieval. Mas, de alguma forma, a informação sempre chegava. E você sabia, quando o mercador começa a sussurrar, é porque a verdade está mais feia do que ele quer admitir em voz alta. Naquela noite, enquanto parte da vila se distrai com um casamento improvisado, ela tem 14, ele 15, os pais têm pressa. Você decide observar o céu. Tem uma estrela cadente ou um pedaço de carvão voando, difícil dizer, mas algo no ar parece tenso. As galinhas estão inquietas. Seu cachorro, que normalmente dorme mais do que você, está rosnando para a cerca. Você também ouve uivos distantes. Ou são só os seus próprios pensamentos? Sua mãe fecha a porta com mais firmeza que o normal. Seu pai diz que é só o vento, mas você vê o jeito como ele segura o cajado. Ninguém diz, mas todos sentem. O ar mudou. E então, ao deitar naquela noite, você se pega pensando no imposto da chuva. Você nunca entendeu aquilo. Como é que se cobra pela água do céu? Mas agora, enquanto a primeira gota pinga no seu rosto através do teto furado, você percebe. O que assusta mesmo não é pagar pela chuva. É quando ela para de cair. Você acorda com o som da sua mãe tossindo. É seca, insistente, do tipo que parece sair da alma, ou tentar. Nada incomum, ainda. Afinal, ela já tossia no inverno passado, quando pegou aquela friagem ajudando a parteira. Mas desta vez, algo no som faz você se sentar. Lá fora, o vilarejo está estranho, calado demais para uma manhã de outono. O galo não cantou, o cão do sapateiro não latiu. Você só ouve o barulho da enxada do seu pai, que já está no campo antes do sol subir completamente. Velhos hábitos, há conforto neles, mas algo mudou. Você sente isso no vento, que traz cheiro de fumaça, madeira queimada e algo mais. Hoje seria dia de mercado, mas ninguém chegou para montar as barracas, nem os frades que passam pedindo pão velho em troca de bênçãos. O poço está vazio, não de água, mas de vozes. Nenhum vizinho jogando conversa fora, nenhum riso infantil. Você caminha até o centro da vila e vê. A carroça de pão está ali, mas ninguém em volta. O padeiro está sentado no banco, mãos no colo, olhando fixamente para um ponto que você não consegue ver. Quando você o chama, ele não responde. Só balança a cabeça e murmura: "Ela chegou." A sombra. Você não sabe o que isso quer dizer. Um fato histórico certeiro. Antes da peste atingir as vilas, rumores corriam soltos.
Alguns diziam que era um castigo de Deus. Outros culpavam judeus, cometas, gatos, o alinhamento dos planetas. Explicações não faltavam. Tratamentos eficazes? Quase nenhum. Você volta para casa apressado. Sua mãe está no mesmo lugar tossindo. Agora a febre. Sua pele está quente e úmida, como barro sob o sol. Ela sorri fraco, dizendo que está tudo bem, que só precisa de descanso. Você tenta acreditar. Naquela tarde a missa não acontece. O padre sumiu. A capela está trancada. Você escuta dizer que ele foi visto cavalgando em direção ao mosteiro, levando só o vinho da sacristia e um saco de moedas. Curiosidade marginal. Durante a Peste Negra, muitos padres simplesmente fugiram de suas paróquias. Uns para salvar a pele, outros por acreditarem que o fim era inevitável e queriam morrer em paz, de preferência em lugares com menos fiéis, tossindo em cima deles. Você se lembra da última colheita, de como todos dançaram mesmo com os pés rachados, do vinho fraco, das histórias exageradas contadas sob a lua. Era difícil, mas era vida. Agora, cada passo seu soa mais alto. Até os ratos parecem mais discretos. Você encontra a velha Marta queimando ervas diante da própria casa. Diz que o ar está ruim, que o céu ficou baixo. Ela cospe 3 vezes no chão, te oferece uma cebola cortada no meio, põe debaixo da cama, puxa a doença. Você agradece, porque bem, vai saber. Historiadores ainda discutem se os métodos populares, como cebolas, vinagre, amuletos, realmente tinham algum efeito. A resposta mais provável é psicológica. Mas quando tudo está desabando, até a ilusão ajuda a dormir. A noite chega mais cedo. Não literalmente. O sol ainda se põe como sempre, mas a escuridão parece mais pesada. O tipo que entra nos ossos. Você sonha com sua mãe cantando. Só que ela está quieta o dia inteiro. Ao acordar, ela não se move. Seu pai não fala. Ele só cobre o rosto dela com um pano velho e fecha as janelas. Você não chora. Não consegue. Nem há tempo. Seu pai te entrega um balde. Manda buscar água. A vida continua, dizem, mas dentro de você algo parou. Pela primeira vez você deseja que o cobrador de impostos apareça. Pelo menos ele era previsível. Você não nota o silêncio logo de cara. Ele se instala devagar, como névoa nas colinas ao amanhecer. Os sons comuns, o tilintar das panelas da vizinha, a batida do martelo do ferreiro, o lamento distante das galinhas sendo enganadas pela comida de ontem, começam a desaparecer, um por um. É como se o vilarejo estivesse prendendo a respiração. Na feira, onde antes havia gente demais para o espaço de menos, restam só cestos vazios e um cheiro azedo que nem o vento consegue levar. O Sr. Tibe, sempre o primeiro a falar alto e o último a calar, não apareceu há 2 dias. Talvez tenha fugido para não pagar dívidas. Alguém sugere. Mas você viu a fumaça sair da chaminé dele, depois parar de sair de repente. Então, chegam os boatos. Primeiro, como sempre, pelas crianças, porque elas ouvem tudo. Dizem que em Florença não sobrou ninguém. Uma cidade inteira morreu em 1 semana. Tem gente que explode por dentro. Você ri, quer rir, mas sua risada é mais seca do que sincera. Fato histórico amplamente conhecido. A peste começou a se espalhar na Europa por volta de 1347, trazida por navios vindos do Mar Negro. Pulgas infectadas com a bactéria Yersinia pestis encontravam em ratos e depois em pessoas seus novos lares. Em questão de meses, vilarejos inteiros sumiam do mapa. Você nunca viu um navio, nem sabe onde fica o Mar Negro. Mas começa a perceber que os ratos, esses você vê com mais frequência agora, eles estão em todos os cantos, gordinhos, sem medo, como se soubessem que venceram. No campo, o trigo cresce sem testemunhas. Muitos já deixaram suas terras para fugir da sombra, como dizem. Alguns voltam, a maioria não.
Curiosidade excêntrica. Algumas pessoas começaram a carregar flores ou ervas aromáticas no nariz, acreditando que o ar ruim era a causa da doença. Aquelas coroas de flores que você já viu em desenhos antigos não eram só moda, eram tentativas desesperadas de não respirar o que estava matando todo mundo. Você ajuda seu pai a enterrar a vizinha. Era uma senhora gorda, barulhenta, que gritava com o marido por respirar alto. Agora, ela é um corpo enrolado em tecido de linho, carregado às pressas para uma cova rasa. Não há oração, só pressa. Depois de 3 enterros em 2 dias, você aprende a amarrar o pano no rosto. Sua avó diz que deve embebê-lo em vinagre. Não ajuda com o cheiro, mas ocupa as mãos. O ferreiro prega uma tábua na própria porta, com palavras toscas rabiscadas a carvão. Fechado, Deus me leve depois. Você passa por ali todo dia. A cada manhã, a frase parece mais um desejo do que um aviso. O padre ainda não voltou, mas alguém diz que o viram acampado numa colina distante, pregando sozinho para vacas. Está tentando salvar quem ainda ouve, dizem. Você se pergunta se, em certos dias, as vacas são melhor público do que os humanos. Historiadores ainda discutem se a peste negra levou 1/3 ou metade da população europeia. Mas seja qual for o número, nas pequenas vilas como a sua, a sensação é que sobrou ninguém. Numa tarde nublada, você encontra a velha Marta sentada em sua cadeira de madeira, com um espelho na mão. Está morta, mas parece tranquila, quase sorrindo. Você fecha seus olhos e leva o espelho consigo. Talvez funcione como amuleto, ou talvez só queira lembrar de um rosto que parecia desafiar o medo até o fim. De noite, a fogueira arde mais baixa. A lenha está acabando e você não quer sair para buscar mais. Não pelos lobos, que você nem tem certeza se existem, mas pelo som. Há algo no vento. Algo que parece sussurrar nomes de quem já se foi. Você se cobre com um cobertor que sua mãe costurou. O tecido já está fino, quase translúcido em alguns pontos. Mesmo assim, o calor da lembrança é mais forte que o do fogo. Alguém bate na porta. 2 vezes, fraco. Você não abre. Seu pai também não. Ambos esperam até o som parar. Talvez tenha sido o vento. Ou talvez tenha sido alguém que já não está mais entre os vivos, ou que não quer estar sozinho ao morrer. Você não dorme. A morte não chega com uma bandeira preta ou um trovão no céu. Ela chega com uma tosse, discreta, quase tímida, que você escuta vindo da cabana ao lado. É o irmão do moleiro, um rapaz forte, que já te deu um pão de presente uma vez quando você esqueceu de pagar. Agora ele está deitado no chão de terra batida, com os olhos fundos e manchas escuras pelo pescoço. Sua respiração soa como um fole velho tentando puxar o último fio de ar. Você não entra, mas ouve. A vila, que já era pequena, começa a se encolher. Casas ficam vazias. Portas são lacradas com madeira cruzada. E os sinos param de tocar, porque não há mais quem toque, nem quem ouça. Você se pergunta se há um jeito certo de dizer adeus quando ninguém responde. Fato histórico do dia. A peste chegou a alguns vilarejos sem aviso prévio. Uma única pessoa doente bastava para contaminar dezenas. Em dias, uma comunidade inteira podia desaparecer, tão rápido que não havia tempo para enterrar todos. Na sua vila, o silêncio virou rotina, e a rotina virou superstição. Agora, ao sair, você cospe 3 vezes por cima do ombro, amarra um dente de coelho no pescoço, coloca folhas de louro nos sapatos, não porque acredita, mas porque não custa. Seu pai passa a carregar um bastão com ferro na ponta, não para o trabalho, para afastar visitantes. No 6º dia, desde que a peste chegou oficialmente, uma carroça atravessa a vila. Não tem cavalo, nem condutor, só um corpo.
E um bilhete amarrado no peito. Enterrem como puderem. Não foi culpa dele. Você sente o gosto de ferro na boca, sem saber se é medo, fome ou raiva. Curiosidade esquisita e bem real. Em algumas regiões, tentaram matar todos os cães e gatos, acreditando que eles espalhavam a doença. Ironicamente, isso só piorou. Os ratos, sem predadores, multiplicaram-se ainda mais rápido. Gênio. Você lembra de um tempo em que domingo significava pão fresco e sinos? Agora, domingo é só mais um dia sem resposta. Sua avó fica em silêncio por horas, costurando sem linha. À noite, ela segura sua mão e diz: "Se eu for, quero ser enterrada com meu lenço azul, o da festa da colheita." Você promete, mas desvia o olhar. O padre? Ninguém sabe. Dizem que virou eremita ou espírito. Ou que pegou um navio para Roma, talvez para o céu. Quem sabe? Historiadores ainda discutem se houve colapsos sociais reais nas pequenas comunidades ou se as redes de solidariedade resistiram mesmo nos piores momentos. Você, vivendo isso, sente que o fio da convivência estica, mas ainda não rompe. Você e seu pai cavam covas, pequenas, rápidas, sem cerimônia. Não dá tempo para mais. Quando alguém morre, basta bater na porta mais próxima e sussurrar: "É mais um." E mãos surgem, caladas, prontas. Numa madrugada, você acorda com barulho. Alguém tentando entrar. Não força a porta, só encosta. Respiração pesada. Você segura o bastão do seu pai, sem saber se é para se defender ou para não tremer. A figura sussurra: "Só quero água." Você não abre, mas empurra uma caneca por uma fresta. Pela manhã, a caneca está lá, vazia, e há uma flor ao lado, azul. Você não fala disso com ninguém. Ao olhar ao redor, sua vila já não é um lugar, é um eco, um conjunto de casas que fingem ainda estar vivas. E você também finge, comendo, dormindo, escavando. Mas cada vez que tosse, prende a respiração, só para ter certeza de que não é ela, que ainda não é sua vez. Você passa a maior parte dos dias sem saber que dia é. O sol nasce e se põe, e no meio disso, a fome, silêncio e um trabalho que não termina nunca. Você cava covas como quem planta sementes, só que não espera colheita nenhuma. E no meio disso tudo, vem a medicina, vem aquela medicina. O primeiro a sugerir um tratamento é o velho Dom Pascal, que jura ter lido um manuscrito antigo. Você o vê esfregando cebola e urina no peito do próprio neto enquanto canta algo entre latim e desespero. Diz que purifica os humores ruins. A criança sobrevive, talvez por milagre, ou talvez tenha sido só resfriado. Você não julga. Seu pai já colocou sapo esmagado sob o travesseiro e passou cinza de vela na garganta quando você teve febre. Fato histórico real. Muitos médicos medievais acreditavam na teoria dos 4 humores, que afirmava que doenças vinham do desequilíbrio entre sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. O tratamento: sangrias, purgantes, vomitar. Ou seja, perder líquidos até que ou a doença fosse embora ou o doente. Você tenta sangria uma vez. Um viajante doente implorou. Você usou uma faca de cozinha e mais fé do que habilidade. Ele morreu no fim do dia. Você parou de tentar ser médico. Mas a vila não desiste fácil. Um grupo decide usar fumaça para limpar as casas. Queimam ervas, roupas, pedaços de rato, até sapatos. O cheiro é horrível, pior que o habitual. Mas, por uma noite, há calor nas casas. Um estranho consolo. Curiosidade curiosa mesmo. Algumas receitas da época envolviam usar pasta de pétalas de rosa, esterco humano e trementina, em partes iguais. Você viu alguém tentando. Não deu certo, mas afastou as moscas por um tempo. Você começa a usar um lenço no rosto. Não por medo, isso já é constante, mas para esconder que fala sozinho. Sim, você conversa com ratos, com panelas, com o vento.
O silêncio está pesado demais para carregar sozinho. Uma noite, um estranho bate à porta. Usa uma máscara de pássaro. Você já ouviu falar deles? Médicos da peste, dizem. As máscaras cheias de ervas para filtrar o ar da morte. Ele não fala, apenas aponta para o seu pai, deitado e febril. Você nega com a cabeça, mas já sabe, o homem-pássaro não faz nada, só observa. Então deixa no chão um pequeno saco de pano. Dentro, alho, folhas secas e um papel com símbolos estranhos. Seu pai nunca o vê. Morre antes do nascer do sol. Historiadores ainda discutem se os médicos da peste realmente ajudavam ou apenas serviam como símbolos de controle social. Alguns tinham boa intenção. Outros só queriam fugir da mesma morte que observavam. Você enterra seu pai ao lado da sua mãe, em silêncio. Não chora. Está seco por dentro, quase leve, como se flutuasse entre mundos. Nos dias seguintes, você tenta continuar. Varre a casa, cozinha nabo, fala com uma galinha como se fosse sua irmã. A galinha responde com o que você acha que foi um julgamento silencioso. Você também tenta um remédio novo, colar um ramo de hortelã na testa e cantar canções antigas. Ajuda? Claro que não, mas pelo menos o cheiro é melhor que o habitual. Você começa a colecionar frases ditas pelos doentes antes de morrerem. Algumas são bonitas, outras são só ruídos. Uma mulher disse: "As estrelas estão cantando." Você escreve isso com carvão na parede. É estranho, mas bonito. Uma noite, você encontra o velho Dom Pascal na beira do poço. Ele olha para dentro como se esperasse que algo emergisse. "Tem cura, menino?" Ele pergunta. Você responde: "Se tiver, ela tem medo de aparecer." Ele ri. Um som feio, úmido, mas humano. Você se pergunta: e se a cura não for uma poção ou um padre? E se for continuar? Só isso? Seguir andando, mesmo com o peito cheio de pedra, mesmo com as mãos vazias? Você não sabe, mas no dia seguinte, ainda assim, você se levanta. Você conta os vivos nos dedos, e sobra dedo. O vilarejo, aquele mundo inteiro que um dia foi seu universo, agora parece um cenário abandonado de teatro. Casas com portas abertas, camas vazias, pratos ainda sobre a mesa, como se todos tivessem simplesmente desaparecido no meio de um almoço comum. Você caminha devagar pelas vielas, tentando fazer pouco barulho. O silêncio agora parece agressivo, como se pudesse quebrar. Cada passo seu é um risco. Os mortos? Você parou de enterrá-los faz 3 dias. Não há mais espaço. E com toda sinceridade, não há mais força. Alguns são apenas cobertos por panos, outros deixados onde caíram. Fato histórico inevitável. Em muitos locais atingidos pela peste negra, a quantidade de mortos superava tanto a capacidade dos vivos que corpos eram jogados em valas comuns ou simplesmente deixados em casa. Muitos enterradores também adoeciam e o trabalho tornou-se inviável. Você fica noites inteiras sentado à porta de casa, só escutando. O vento parece carregar vozes. Ou talvez você esteja começando a ouvir coisas. Na manhã do 4º dia, você decide sair. Não fugir. Ainda não. Apenas ver. Confirmar. Andar até os limites da vila. Passar da árvore do enforcado. Seguir pelo caminho que leva ao bosque dos pinheiros retorcidos. Lá, entre as folhas secas e o cheiro de mofo, você encontra algo estranho. Flores. Azuis. Pequenas. Ninguém cultiva flores agora. Você as observa com cuidado e por um segundo sente algo próximo à esperança. Ou loucura. Na volta, você para diante da cabana da velha Marta. A porta está entreaberta. Lá dentro, tudo empoeirado, mas intacto. Sobre a mesa, um livro aberto com páginas escritas à mão. Receitas, preces, sinais astrológicos. Um rabisco chama sua atenção. Quando o silêncio dominar, andar será cura.
Você fecha o livro com cuidado e pega o lenço azul que ela sempre usava. Amarra ao pulso. Um gesto tolo, mas reconfortante. Curiosidade excêntrica. Muitos camponeses acreditavam que certos dias do mês eram mais seguros para sair de casa, com base na posição da lua ou no canto de certos pássaros. Você decide que hoje é um desses dias, porque precisa acreditar em alguma coisa. Você volta para casa com um plano, um destino vago, seguir pela estrada sul, onde dizem que há uma vila que ainda está viva, com sinos, com pão fresco, com gente. Seu pai dizia que quem anda muito morre na estrada, mas seu pai também acreditava que mingau de rabanete curava tudo. Você junta o que pode: pão seco, 2 dentes de alho, uma faca e uma pequena imagem de madeira da Virgem. E o livro de Marta. Coloca tudo dentro de um saco de linho. Você hesita diante da lareira. Ela ainda tem brasas. Por um momento, você considera ficar, esperar, talvez algo melhore. Mas a resposta está no próprio silêncio. Ninguém mais vem. E o tempo não está mais passando. Está se acumulando. Historiadores ainda discutem por que alguns camponeses resolveram deixar tudo para trás, enquanto outros permaneceram até o fim. Alguns buscavam esperança em outros lugares. Outros apenas não aguentavam ver os fantasmas da própria aldeia. Você sai ao entardecer. O céu está roxo, como um hematoma enorme. A terra parece quieta demais. Cada passo que você dá soa como despedida. Você não olha para trás. Já sabe o que há: casas vazias, pratos vazios, vidas vazias. Na cintura, o lenço azul de Marta balança com o vento. Na boca, um gosto de medo. No coração, algo estranho. Talvez não esperança, mas vontade de continuar andando. A estrada não te recebe com gentileza. Ela é torta, estreita, esburacada, como se a própria terra também estivesse doente. O vento sopra lateralmente, frio, carregando o cheiro de madeira queimada, de folhas podres e às vezes de coisa morta. Você aprende a respirar só pelo nariz. Não demora para você descobrir que andar não é liberdade. É outra forma de exílio. Você passa por campos abandonados, onde a colheita murchou antes de ser tocada, por carcaças de carroças viradas, rodas quebradas, restos de tecidos ao vento. Às vezes, há corpos. Às vezes, só os sapatos deles. Fato histórico do caminho. Durante os piores anos da peste, vilarejos inteiros foram deixados para trás. Em alguns casos, as últimas pessoas vivas fechavam os portões e esperavam pela morte juntas. Em outros, trancavam os doentes e fugiam, ou os enterravam vivos. Sim, isso aconteceu, mas você não quer pensar nisso. Você caminha, dia após dia, com o saco de linho ficando mais leve e suas pernas mais pesadas. No terceiro dia você encontra um campo de cruzes, sem nomes, sem flores. Só estacas de madeira, umas sobre as outras, como dentes tortos numa boca de terra. Você conta 11 e um par de olhos. Eles te observam do mato. Você não corre. Um garoto surge, talvez um pouco mais novo que você, magro, com roupas sujas, olhos fundos. Ele segura uma vara comprida como se não soubesse se vai usá-la para se defender ou se apoiar. Você tem pão? Ele pergunta. Você oferece metade do seu último pedaço. Em troca, ele te conta que vem de uma vila com um nome bonito, que não existe mais. Todo mundo morreu menos eu e uma cabra. Ele diz. A cabra foi mais esperta. Fugiu antes. Você ri. Ele não. Vocês seguem juntos. Curiosidade excêntrica. Em certos lugares, havia quem acreditasse que caminhar em direção ao pôr do sol purificava o corpo. Havia rotas de peregrinação sem destino. Apenas andar, como forma de espantar o mal. Vocês adotam isso sem querer. O garoto, que se chama Renard, tem um jeito estranho de contar histórias. Diz que viu um homem de pele vermelha,
andando pelas ruínas de uma igreja. Diz que ouviu vozes saindo de um poço seco. Diz que sonhou com ratos andando em duas patas e falando latim. Você finge não acreditar, mas cada frase dele gruda na sua memória. No quinto dia, vocês encontram uma mulher sentada no meio da estrada, como se esperasse um ônibus que não virá. Ela segura um pano nos braços. Um embrulho. Um bebê? Um pão? Um segredo? Vocês não se aproximam. Ela canta, em voz baixa, e olha para o nada. Renard murmura. Se ela olhar de volta, corra. Ela não olha. Vocês continuam. Historiadores ainda discutem a profundidade do colapso mental das populações afetadas pela peste. Muitos relatos sugerem surtos coletivos de histeria, alucinações religiosas e até seitas que surgiram no caos. E, francamente, depois do que você tem visto, nada disso parece tão absurdo. Na margem de um riacho, vocês param, lavam as mãos, os rostos, os pés. Renard tenta rir do próprio reflexo. Você olha o seu e quase não se reconhece. Magro, queimado de sol, com olhos de quem viu demais. E mesmo assim, vivo. À noite, acampam sob uma árvore torta. Renard dorme rápido, ressonando como um gato velho. Você fica olhando as estrelas. A menos delas, parece. Ou talvez o céu também esteja com medo. Você abre o livro da velha Marta. Na última página, ela escreveu algo. Se o mundo acabar, caminhe até o próximo. Pode ser que ele também esteja acabando, mas ao menos você verá um pôr do sol diferente. Você fecha o livro devagar. Amanhã, vocês vão seguir. Procurar algo, qualquer coisa, gente, comida. Um som que não seja vento ou soluço. E enquanto isso, você coleciona pequenas vitórias. Não morreu hoje. Achou água limpa. Compartilhou uma história. Talvez seja isso que resta de uma civilização. 2 garotos sujos, andando por uma estrada quebrada, rindo de uma cabra imaginária que fugiu a tempo. Você e Renard seguem por uma estrada que antes era larga e bem batida, mas agora está coberta por galhos, folhas e silêncios antigos. Parece que a própria natureza está tentando apagar o que os humanos construíram, talvez por vergonha. As horas se arrastam e o sol não é mais um relógio confiável. Ele aparece quando quer e se esconde ainda mais fácil. O tempo virou uma ideia vaga. Vocês param quando têm fome, andam quando não há mais por onde se esconder. No fim da tarde do 4º dia de caminhada, vocês veem fumaça. Não muita, não preta, azulada, discreta, fumaça de fogão, fumaça de vida. Vocês se entreolham, não dizem nada. Acelerar parece perigoso, mas ficar parado é pior. Vocês seguem o cheiro de madeira queimada como se fosse um fio de esperança. E então veem uma clareira, 3 cabanas meio tortas e 5 pessoas ao redor de uma fogueira. Um cachorro rosna antes de latir. Uma mulher se levanta com uma lança de madeira improvisada. São só 2, ela diz. Ainda assim é demais, responde um homem de capuz. Fato histórico verificável. Comunidades pequenas que sobreviveram ao surto inicial da peste frequentemente reagiam com hostilidade a qualquer forasteiro. Havia o medo, bem justificado, de que um único estranho trouxesse a morte de novo. Você levanta as mãos, diz que estão limpos, que passaram dias sozinhos, que só querem um canto para dormir, um pouco de comida, talvez uma conversa que não envolva morrer. A mulher avalia vocês como se pudesse ver por dentro. Finalmente, manda sentarem à distância, do lado da árvore rachada. Vocês obedecem. Aos poucos, percebem. Aquele grupo é uma colcha de retalhos de sobreviventes. Um velho que perdeu a voz, uma criança que só fala com o fogo, uma mulher que costura mapas de lugares que não existem mais, e o homem de capuz que diz ter sido padre, mas agora é só o Silvano. Curiosidade marginal.
houve casos de padres e monges que abandonaram a vida religiosa para viver como andarilhos ou líderes de pequenos bandos durante a peste. Alguns viraram curandeiros, outros profetas, e muitos simplesmente largaram a fé e ficaram. Silvano fala com voz baixa, como quem aprendeu a medir as palavras em tempos de luto. Ele pergunta de onde vocês vêm e vocês respondem. Ele pergunta o que procuram e vocês não sabem. Ele não sorri, mas manda jogarem mais lenha na fogueira. O jantar é nabos cozidos com raízes desconhecidas. Horrível, mas quente. E isso é suficiente. Mais tarde, você ouve a criança cantar algo repetitivo. A mulher dos mapas escreve no chão com um pedaço de carvão. Ela te chama de lado. Você tem sorte nos pés. Ela diz: por quê? Ainda estão andando. Renard conversa com o cachorro, que é cego de um olho. Diz que vai chamá-lo de Batata, porque é redondo e útil. Você dorme sob uma lona fina, com o som do vento e do velho sem voz, roncando como um urso pequeno. Pela primeira vez em semanas, você sonha com algo que não é morte. Na manhã seguinte, vocês ajudam a carregar galhos, enchem cântaros, trocam histórias. O grupo começa a aceitar vocês. Um pouco. Silvano diz que está pensando em seguir para o leste, onde um boato fala de uma vila que foi poupada. Tem um muro alto e médicos de verdade, diz ele. Talvez um mosteiro, talvez só paz. Historiadores ainda discutem até hoje se houve realmente vilas completamente imunes à peste ou se essas histórias eram apenas mitos criados por quem precisava acreditar em algum tipo de refúgio possível. Você pergunta: e se for mentira? Silvano responde: então caminhamos até outra mentira. Aquela noite termina com todos sentados à volta do fogo. A mulher dos mapas lê nomes de lugares que você nunca ouviu. Um deles soa bonito. Você o repete em voz baixa só para sentir o gosto de algo novo. E por um breve instante, há riso. Um som raro, estranho, quase milagroso. No meio do fim do mundo, 7 pessoas e um cachorro se reúnem, não para lamentar, mas para imaginar. E isso, talvez, seja o começo de alguma outra coisa. Você já não sabe mais quantos dias se passaram desde que saiu da vila. Caminhar se tornou uma parte do seu corpo, como o sono, ou a fome, ou a lembrança dos que ficaram para trás. O grupo agora é uma pequena caravana. 7 pessoas e um cachorro chamado Batata. Vocês seguem em silêncio a maior parte do tempo, porque há coisas que já não precisam ser ditas. Quando alguém tosse, todo mundo olha, mas ninguém pergunta. Não se pergunta mais. Vocês seguem em direção ao leste, atrás daquela história que Silvano ouviu de alguém que ouviu de outro alguém. Uma vila com muros altos, médicos de verdade, pão fresco e gente que ainda canta. Esperança. Ou teimosia. No caminho, vocês passam por paisagens que parecem de outro mundo. Árvores inteiras queimadas, como fósseis ainda em pé. Campos tomados por espantalhos caídos, roupas batendo no vento como fantasmas cansados. Um riacho onde flutuam velas acesas. Alguém, em algum lugar, ainda faz rituais. Fato histórico conhecido. Em algumas partes da Europa, surgiram rituais improvisados para expulsar o mal, com procissões, fogueiras e até festas estranhas em meio ao luto. Tentativas desesperadas de controlar o incontrolável. Renard encontra um amuleto pendurado numa árvore. Um pedaço de vidro azul amarrado com cabelo humano. Ele guarda no bolso. É feio demais para não funcionar, diz. Você não discorda. O velho sem voz começa a desenhar coisas no chão à noite. Ninguém entende, mas a criança do grupo assente, como se aquilo fosse linguagem pura. Às vezes ela ri. Um riso pequeno, como quem lembra que ainda pode. Uma tarde, vocês avistam o que parece ser uma cidade distante, alta, com torres e fumaça saindo de chaminés.
A mulher dos mapas sorri pela primeira vez em muito tempo, mas Silvano ergue a mão. Espere, cheiremos primeiro, antes de nos alegrarmos. E quando vocês chegam, não há cheiro de pão, nem de fumaça boa, só de cal e de morte antiga. A cidade foi murada, sim, mas por dentro está vazia. Casas abertas, como bocas que engoliram seus donos. Um hospital improvisado ainda tem marcas de cruz vermelha na porta. Camas reviradas, janelas lacradas, bonecos pendurados, talvez avisos, talvez homenagens. O chão está coberto de pétalas secas. Curiosidade excêntrica. Algumas cidades chegaram a selar entradas com madeira e chumbo, criando verdadeiras prisões de si mesmas. Em muitos casos, quem morava dentro morria lentamente, não apenas da peste, mas de fome, sede ou desespero. A morte era lenta, mas garantida. Vocês não dormem ali, nem entram nas casas. Montam acampamento do lado de fora, como se o interior ainda pudesse tossir. Silvano diz: nem toda muralha protege. Às vezes ela só fecha o caixão antes da hora. Ninguém responde. Na manhã seguinte vocês partem, mais quietos do que antes, como se tivessem passado por um velório coletivo. E de certa forma, passaram. Mas algo muda. Você começa a ver sinais, campos verdes, ainda não saqueados, um riacho com peixes vivos, uma casa com cortinas e, enfim, um som, sinos, de verdade, pequenos, mas firmes, o tipo de som que diz: alguém ainda se importa com o tempo. Vocês correm, ou algo próximo a correr. Seus corpos estão fracos demais para a alegria plena, mas é o mais perto que chegam disso. E então, finalmente, veem uma vila, não muito grande, com paliçadas de madeira bem cuidadas. Um homem numa torre, com um chapéu alto demais para ser prático. Crianças jogando algo com pedras. Uma mulher lavando roupa. E rindo. Você para. Não sabe se é real. Historiadores ainda discutem se houve vilas que resistiram quase intactas à peste. E se o segredo estava no isolamento rápido, nas práticas sanitárias ou na pura sorte. O certo é que algumas sobreviveram. E talvez você tenha achado uma delas. Uma guarda se aproxima, pede seus nomes, pergunta se vêm de zonas infectadas. Silvano responde por todos, mostra as mãos, diz que estão limpos, diz que estão cansados. A mulher dos mapas entrega um pedaço de tecido com uma flor desenhada. É de um campo do lado de cá. Vento bom. A guarda olha, sorri. Entrem, um de cada vez. E você entra, lento, como quem acorda depois de um sonho muito longo e doloroso. Ali dentro tudo ainda é estranho, mas vivo. Há sopas sendo feitas, há roupas limpas. A pergunta simples: de onde vocês vêm? Querem água? Querem ficar? Você não responde ainda, mas pela primeira vez em muito, muito tempo, você considera dizer sim. Você passa os primeiros dias na nova vila como quem vive em outro planeta. As pessoas aqui andam devagar, mas não por medo, por escolha. Ninguém corre, ninguém grita. Tudo tem um ritmo calmo, quase musical. O pão é macio. A sopa tem gosto. E a cor? Flores em janelas, fitas nas roupas, crianças com bochechas vermelhas de tanto correr no sol. Você não sabe bem como reagir. Renard também não. Ele passa o tempo olhando os telhados como se esperasse um rato cair em cima dele. Até Batata, o cachorro, demora a dormir nos primeiros dias. Late para as galinhas, para as árvores, para as sombras, mas ninguém aqui ri dele. Ninguém ri de vocês. Na primeira noite, vocês dormem em camas de verdade. Lençóis lavados, um travesseiro. Há um ruído de água corrente lá fora. Você quase chora só de ouvir aquilo. Fato histórico de esperança. Após os piores anos da peste, algumas comunidades conseguiram se reerguer. Os que restaram herdaram terras, ferramentas e, por vezes, liberdade.
O sistema feudal é enfraquecido. Os sobreviventes com voz. Pela primeira vez, camponeses passaram a ter escolha. Silvano diz que vai embora. Quer ver o mar? Diz ele. Nunca viu. A mulher dos mapas entrega a ele um desenho. Uma onda com asas. Renard diz que parece um frango doente. Você ri. Silvano também. Você fica. Não porque encontrou a cura, mas porque encontrou espaço. O povo da vila te ensina a plantar com técnica, não só com fé. A cavar fossos que afastam ratos, a ferver tudo que entra. E, mais importante, a escutar. Você reaprende a falar. Curiosidade marginal. Após a peste, muita sabedoria foi passada de boca a boca. Em meio ao medo, surgiu uma ciência popular. Infusões que realmente ajudavam. Técnicas de isolamento improvisadas que funcionavam melhor que as dos nobres. A medicina dos que restaram. Você ensina também. Ensina a caçar rato com farinha e sal, a fazer sabão com gordura de porco, a reconhecer o som de tosse ruim antes dela chegar ao peito. E ensina a sobreviver, esse verbo que agora soa mais como dom. Renard começa a rir mais, cresce rápido, diz que quer construir uma torre, para ver tudo de cima e me despedir das nuvens. Ele é estranho, por isso é tão bom tê-lo por perto. Batata engorda. Muito. Um herói, dizem as crianças. Um tipo de espírito protetor, segundo a velha curandeira. Um milagre com rabo. Você planta o lenço azul de Marta no jardim atrás da casa. Ele vira bandeira de lembrança, de origem. Você o molha com vinho no solstício. Por ela, por todos. Historiadores ainda discutem se o ser humano aprendeu algo definitivo com a peste. Alguns dizem que sim, que mudamos. Outros que esquecemos rápido demais. Mas você não esquece. Não vai esquecer. Na última noite do outono, você senta sozinho na colina, onde se vê a vila inteira. O céu está claro. Uma estrela cadente risca o escuro. Você fecha os olhos. Não pede nada. Só agradece. Porque o mundo não voltou a ser o que era. Mas você ainda está aqui. E isso é muito. Agora se acomode aí, bem tranquilo. Respire fundo. O pior já passou. Imagine-se deitado num campo alto, com cheiro de mato fresco ao seu redor e um céu limpo acima de você. Nada pesa sobre o seu peito agora. Nem fome, nem medo, nem dúvida. As estrelas piscam devagar, como se estivessem respirando junto com você. O vento passa entre as folhas e toca sua pele com carinho. Um toque leve, quase como um afago. Você ouve uma voz distante, suave, sem urgência, sem cobranças. Uma canção antiga que embala e protege. Talvez venha da terra, talvez da memória. Lá no fundo, a vida continua. As sementes crescem, o fogo aquece. As pessoas cantam baixinho. Tudo anda devagar, no ritmo certo de quem sobreviveu ao que parecia impossível. Você está seguro, você fez o caminho todo, agora pode descansar. Feche os olhos. Imagine-se cercado por uma luz morna, como a de uma lareira em boa companhia. O corpo relaxa, a mente silencia, e o mundo, mesmo que imperfeito, sorri em volta de você. Amanhã, tudo recomeça, com menos medo, mais calma e um coração mais forte. Boa noite.